Olá, boa noite e sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 10 de janeiro, terça-feira, agitada por aqui. Alexandre de Moraes manda prender o ex-comandante da PM e o ex-secretário de Segurança do DF. Anderson Torres está fora do país, mas a casa dele foi alvo de operação de busca da Polícia Federal no fim da tarde. Polícia Federal que tem novo comandante. Andrei Rodrigues tomou posse hoje como novo diretor-geral e disse que vai ser rigoroso. Não irá tolerar ataques à democracia. Fim dos alagamentos nas Tesourinhas será? Bruno Silveira, conta pra gente. Quem é de Brasília já sabe, quando tem uma chuva muito forte, principalmente ali nas Tesourinhas, é normal ver a água se acumulando e trazendo transtornos para a população. Mas o GDF vai começar a construir um projeto que promete acabar com esse problema. A gente volta daqui a pouco no jornal para falar mais sobre isso. Combinado. Procurando o que fazer com as crianças, vai ter colônia de férias no Zoo e te conto como participar. Vem comigo, eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? Já está no ar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, e do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Torres ainda não voltou de Orlando, nos Estados Unidos, onde estava de férias desde o fim de semana, mas a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele, no Jardim Botânico. Esse daí, então, foi agora no fim da tarde. E você confere mais informações sobre esse assunto daqui a pouco no SBT Brasil. 23 distritais assinaram o pedido de instauração de uma CPI para investigar atos violentos no DF. Só faltou a assinatura do deputado Daniel Donizete, do PL, que estava licenciado do mandato para ocupar a Secretaria de Meio Ambiente. Eram necessários apenas 8 assinaturas, eram necessárias 8 assinaturas, né? Eles conseguiram, na verdade, unanimidade, porque só um não assinou e porque não estava como deputado. A CPI vai apurar os atos antidemocráticos de domingo e os do dia 12 de dezembro também, quando houve aquela quebradeira e carros e ônibus incendiados em Brasília. O trabalho de investigação deve durar de 180 dias, prorrogáveis ali por mais 90. Esse processo agora, né, o próximo passo, é a leitura do requerimento no plenário. Por enquanto eles estão em recesso e a instalação só deve ocorrer então em fevereiro. E na primeira entrevista coletiva no comando do GDF, a governadora em exercício, Celina Leão, comenta os pedidos de impeachment do governador Ibanez Rocha. No primeiro pronunciamento oficial após assumir o governo, Celina Leão explicou como foram as 48 horas de trabalho seguintes aos ataques violentos ocorridos em Brasília. Nós criamos, no primeiro momento, um grupo de restabelecimento da ordem pública aqui no governo do Distrito Federal, dos quais participam os órgãos mais importantes do governo do Distrito Federal, e há o convite e a aceitação de muitos que já me ligaram, entraram em contato comigo, de todos os poderes da República e de alguns órgãos muito importantes nesse momento. Participam desse grupo de trabalho o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, a Câmara Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público aqui do Distrito Federal. Celina Leão também explicou que, desde que foi decretada a intervenção, o GDF mantém diálogo permanente com Ricardo Capelli. A governadora em exercício ainda mandou um recado à população. Fez questão de explicar que o Executivo segue trabalhando. A população do Distrito Federal não faltará com a ausência de presença de poder. Fomos eleitos democraticamente, a situação é uma situação temporária e, com certeza, toda a segurança pública tem o nosso apoio e queremos, o mais breve possível, termos toda uma situação de normalidade. De acordo com a governadora em exercício, o GDF já recebeu do interventor da União, Ricardo Capelli, a lista com os novos nomes que vão compor a área de segurança durante a intervenção federal. Celina Leão disse não ter dúvidas de que houve falha na montagem do esquema de segurança durante os ataques de domingo.
O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, designado para ser o interlocutor durante a intervenção, explicou que o GDF forneceu todo o aparato necessário ao governo federal durante o ataque aos 3 poderes. Disse também que o trabalho conjunto será mantido. O GDF, por orientação dela, vem dando todo o suporte, todo o apoio necessário à intervenção, ao interventor, Dr. Ricardo Capelli, o qual a gente vem mantendo contato constante e atendendo às demandas. E mesmo com a intervenção, a Casa Civil reforçou que as outras áreas do governo seguem com o mesmo planejamento de trabalho. Numa situação como essa, todas as outras secretarias precisam estar unidas e auxiliando as forças de segurança para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Ao final da entrevista coletiva, a governadora em exercício falou sobre os pedidos de impeachment protocolados contra Ibanez Rocha. Sequer tem inquérito ainda que tramitou. Este tipo de ato, neste momento, é um ato político. O ex-chefe de segurança da campanha do presidente Lula, Andrei Rodrigues, tomou posse hoje como um novo diretor-geral da Polícia Federal. Ele prometeu investigação rigorosa para chegar aos responsáveis pelos ataques aos 3 poderes no domingo. Andrei Rodrigues é policial federal desde 2002 e atuou como chefe da equipe de segurança na campanha de Lula. Ele chega em um momento tenso, com a ordem pública questionada pela sociedade. Em referência às manifestações, o novo diretor já antecipou que serão criminalizados todos que praticaram atos terroristas e também aqueles que se omitiram diante dos episódios. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. E é com grande senso de responsabilidade que seguiremos nosso papel de instituição de Estado, fiéis aos princípios e valores da Constituição de 1988, cientes de que as agências de cumprimento da lei são as guardiãs da espada da justiça. A posse reuniu o alto escalão do governo, além de membros do Judiciário. Em pronunciamento, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse que não há conversa com manifestantes considerados terroristas. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o trabalho de prender criminosos continua e que o objetivo é que os culpados ajudem a pagar o prejuízo aos cofres públicos gerados com a depredação do patrimônio. Nós temos uma investigação em curso que vai ter muitos desdobramentos. Nesses investimentos já foram identificados os primeiros financiadores, sobretudo aqueles relativos aos ônibus, aqueles que organizaram o transporte, que contrataram os ônibus. Essas pessoas estão todas identificadas. O ministro ainda comparou a invasão dos 3 poderes com a ocorrida no Capitólio dos Estados Unidos. O fenômeno é o mesmo, tempos estranhos, mas Deus abençoou o Brasil, porque não obstante o Capitólio brasileiro tenha sido verificado, aqui não houve mortes. A Polícia Federal é peça-chave na investigação dos atos que tumultuaram o país. O novo diretor afirmou que, para um melhor desempenho, vai investir em inovações na corporação, incluindo reformular o curso de formação dos profissionais. Novos tempos, na avaliação dele, exigem novos métodos. Olha, depois da Câmara, hoje foi a vez do Senado aprovar o decreto de intervenção federal na segurança pública do DF. Na votação simbólica, apenas 8 senadores se posicionaram contra, entre eles Flávio Bolsonaro. A intervenção vai até o dia 31, lembrando aqui para vocês, né? E o governo ainda não sabe o tamanho desse prejuízo provocado pelos ataques no domingo. Além do patrimônio financeiro, ainda há a perda de valor artístico e cultural. Até agora, o que está acertado é que os envolvidos na quebradeira vão ter que desembolsar recursos para ressarcir o Estado. Prejuízos incalculáveis. Entre as obras depredadas, a tela de Di Cavalcanti, de 1962, avaliada em 8 milhões de reais, teve 7 perfurações. O relógio francês de Balthazar Montinot, um presente oferecido pela corte francesa a Dom João VI, também sofreu danos.
De acordo com o Palácio do Planalto, no mundo existem 2 apenas, o nosso e o outro exposto no Museu de Versalhes, na França. São obras de arte, embora sejam elementos arquitetônicos. Então, recuperar uma obra de arte exige um nível de cuidado, de atenção técnico e legal, normativo, muito grande. De acordo com a Advocacia Geral da União, os envolvidos no vandalismo e os financiadores dos atos antidemocráticos poderão ser responsabilizados e terão de desembolsar para bancar o dano causado ao patrimônio público. Ontem, no Ministério da Cultura, representantes do IBRAM e do IFAM se reuniram para discutir a restauração das peças danificadas. Segundo eles, não será uma tarefa fácil. E hoje a ministra da Cultura, Margarete Menezes, confirmou o ex-deputado distrital, que foi candidato ao governo do DF, Leandro Graz, como o novo presidente do IFAM. Graz é professor, sociólogo e mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Ele informou que a primeira preocupação será recuperar as obras e os monumentos destruídos nos atos violentos de domingo. Graz ainda não foi nomeado, mas já acompanhou a ministra numa visita às obras danificadas lá no Palácio do Planalto. A Natália Frue tem as informações para a gente. Oi, Vivi, boa noite para todo mundo. Pois então, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, acompanhada de Leandro Graz, que foi confirmado na presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nesta terça-feira, eles vieram aqui no Palácio do Planalto no início da tarde para uma agenda com a primeira-dama, Janja, e eles visitaram o 3º andar do Palácio do Planalto, onde ficam aquelas obras destruídas pelos golpistas no domingo. A ministra, depois dessa visita, ela conversou com a imprensa e disse que ficou muito impressionada que alguns objetos eles não poderão ser restaurados. É o caso de um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808 e que foi completamente destruído e que possivelmente, então, esse objeto não poderá ser restaurado. Margarete Menezes confirmou que na quinta-feira o IFAM terá um relatório um pouco mais detalhado sobre os danos causados pelos criminosos e de quanto dinheiro o Ministério da Cultura vai precisar para fazer essa restauração. A ministra também anunciou que vai ser criado um memorial, ainda não se sabe bem onde, mas para lembrar o que aconteceu domingo e que para isso que isso nunca mais aconteça, foram as palavras da ministra Margarete Menezes. Leandro Graz, apesar de acompanhar essa visita, ele não conversou com a imprensa. Precisa ainda, ter detalhes de tudo, de qual é a situação lá do IFAM e para depois, então, conversar com os jornalistas e dar mais detalhes do trabalho dele à frente do Instituto, Vivi. Obrigada. E olha, gente, a esplanada dos ministérios está liberada desde as 5 horas da tarde de hoje, viu? E limpa também. De acordo com a SLU, foram 10 toneladas de resíduos retiradas hoje e ontem e 165 garis estavam trabalhando nesse serviço. No QG, não foi muito diferente não, viu? Muito trabalho duro por lá. O pessoal continua, inclusive, trabalhando no local para poder retirar todo o lixo e as tendas deixadas pelos manifestantes. Hoje foi o dia da transferência dos detidos no acampamento lá no QG, em frente ao QG do Exército. De acordo com a última atualização da Polícia Federal, 527 pessoas deixaram o local da detenção e foram para Papuda e para Colmeia. O Maicon Leão acompanhou a movimentação toda hoje. À frente da Academia Nacional da Polícia Federal, muitas viaturas, vans da Divisão de Controle e Custódia de Presos da Polícia Civil, ônibus do sistema prisional e ambulâncias. Os 1.200 manifestantes que estavam acampados em frente ao QG do Exército foram levados para a academia nesta segunda-feira. Eles ficaram no ginásio e hoje pela manhã foram sendo transferidos. Alguns para o complexo prisional da Papuda, outros liberados. Familiares e advogados do lado de fora aguardavam por informações. Agora, pouco antes das 9 horas da manhã, o segundo comboio acaba de deixar a Academia da Polícia Federal. São pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército, foram trazidos aqui para a Academia da Polícia. A gente vê o ônibus sendo escoltado pela Polícia Civil, viaturas descaracterizadas e também pelo DOE, que é o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil. Essas pessoas estão sendo levadas para o complexo penitenciário da Papuda e também para o presídio feminino. E lá aguardarão pela audiência de custódia. No complexo da Papuda, os vândalos detidos ficarão em uma ala separada dos outros presos. Nas redes sociais,
começou a circular um boato de que uma senhora teria morrido dentro da academia. Mas a Polícia Federal divulgou uma nota desmentindo a informação. Na Praça dos Três Poderes, peritos avançaram pela tarde. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, tirou foto com os policiais federais. Nesse trabalho minucioso, eles buscam impressões digitais dos criminosos. Para ajudar na identificação dos suspeitos, a Advocacia Geral da União pediu ao STF que, além das empresas de telefonia, as que são responsáveis por redes sociais também informem sobre dados dos usuários que estavam na Praça dos Três Poderes entre 1 da tarde e 9 da noite de domingo. Uma das armas roubadas da sala do GSI foi encontrada pela Polícia Militar na área verde do Eixo Monumental. Os suspeitos pelos roubos dos armamentos ainda não foram identificados. É informação atualizada agora. Olha, a Polícia Federal afirmou que até esse instante 727 pessoas foram presas pelos atos. O GDF disse, inclusive, gente, que disponibilizou 54 profissionais de saúde e que fez 243 atendimentos aos detidos, sendo que 33 foram para o hospital e 30 tiveram alta, e que forneceu mais de 7.800 refeições. A Controladoria Geral do DF está com um canal aberto para a população poder denunciar os servidores do GDF que, em exercício da função, tenham se envolvido em possíveis irregularidades durante os atos antidemocráticos. Então, quem souber de alguma informação pode ligar para o número 199, esse foi o número que eles disponibilizaram, ou então registrar a denúncia pelo site, que é o participadf.gov.br. As denúncias podem ser anônimas. E olha só essa história, gente. 4 homens foram presos por furtar cerca de 30 mil litros de combustível de uma tubulação que liga São Paulo até o aeroporto de Brasília. A polícia estima um prejuízo aí de R$800 mil. A 10ª DP no Lago Sul e foi presa em flagrante em Ceilândia. De acordo com as investigações, os criminosos romperam um oleoduto que traz combustível de São Paulo para abastecer o Aeroporto Internacional de Brasília. Para ocultar o crime, os suspeitos teriam utilizado um galpão de fachada. Além disso, instalaram uma saída irregular dos produtos que vinham sendo furtados há mais de 2 semanas. A equipe de investigadores precisou utilizar uma retroescavadeira para identificar o desvio na tubulação feito pelos criminosos. A Polícia Civil diz que é a primeira vez que esse tipo de crime foi praticado no DF, gerando um prejuízo estimado em R$780 mil. Os suspeitos devem responder por furto qualificado e associação criminosa. As penas podem chegar a 8 anos de prisão. E vai começar a obra que promete acabar com aqueles alagamentos nas Tesourinhas. Vocês lembram, né? Quando chove mais do que o esperado, o transtorno ali é certo em vários pontos do plano piloto. Vamos conversar então com o Bruno Silveira? Boa noite para você, Bruno. Olha só, um projeto antigo sendo colocado em prática agora pela governadora em exercício, Celina Leão. Será que agora vai, hein? Olha, a gente espera que sim. Boa noite para você, Vivi, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a governadora em exercício Celina Leão assinou hoje o primeiro dos 5 contratos para execução dessa obra do projeto Drenar DF. E com essa assinatura, a obra oficialmente já começou a valer. Esse projeto, então, como você falou, ele é antigo, ele é de 2008, mas ele precisou ser reestruturado e atualizado porque a cidade cresceu, o plano piloto se expandiu, bairros novos, novos prédios nas entrequadras, e isso precisou reestruturar, então, todo esse projeto de 2008. O que vai acontecer? Vai ser construída uma tubulação. Vão ser 7,68 quilômetros de tubulação que vai cruzar primeiro a Asa Norte. Essa obra ela vai começar em um dos primeiros pontos que o GDF considera assim um dos piores, que é ali na 201, 202 e na 401, 402 Norte, que a gente cansou de ver já registros de alagamentos sérios nessa área quando a chuva aperta. Essa tubulação de drenagem, ela vai começar nas imediações aqui do Estádio Nacional e vai seguir subterraneamente até a L4. Ela vai passar paralela, então, a W3, as quadras 300, 100, 200, vai passar por baixo do eixão, pela L2, até chegar a L4 e, enfim, descer lá no Lago Paranoá, onde vai ser construído um reservatório para abrigar toda essa água que vai ser drenada. Segundo o GDF, essa obra, ela não vai trazer impactos grandes para a população, vai ser um impacto mínimo, então não vai atrapalhar ali a rotina, o dia a dia de pessoas que moram perto das obras ou então precisam passar
por esses locais. Toda essa tubulação ela vai ser escavada numa profundidade de 12 a 15 metros da superfície do solo, né? Segundo o GDF, essa obra vai custar 174 milhões de reais. Como ela está começando agora, ainda não tem um prazo de quando a execução dela deve finalizar. A gente vai continuar acompanhando tudo isso e torcer para que finalmente esses alagamentos no plano tenham uma solução definitiva. Vivi, eu volto com você. Nossa, a gente torce demais, espera que isso dê certo. Porque imagina, uma obra que não incomoda e que gera um benefício que todo mundo espera há tanto tempo, vou te contar, maravilhoso, né? Obrigada, Bruno. E para quem tem interesse em um veículo do leilão do Detran, já pode visitar os carros antes de dar os lances, viu? Basta ir até o pátio dos leilões, próximo ali ao Detran, até sexta-feira agora, das 8h30 às 17h30. São 943 veículos leiloados entre os dias 16 e 17 de janeiro. E o leilão será totalmente online, pelo site, anota aí, flexleilões.com.br. Lá você encontra também todas as informações, viu? Vamos para o intervalo? É bem rapidinho, eu já volto. Me espera? Olha só, já está disponível o pagamento do IPTU para este ano, viu? O imposto pode ser pago em até 6 parcelas, que devem ser iguais e sucessivas. Isso desde que o valor não seja inferior a R$20. As datas de vencimento das parcelas são definidas conforme o número final da inscrição do imóvel e estão com um prazo de maio até outubro. Então, se organiza aí para você não ter nenhum problema com as suas contas daqui para frente, hein? E o Zoológico abriu as inscrições para a temporada da colônia de férias. Você que está aí pensando o que fazer com as suas crianças, né? Procurando um lugar para poder se divertir ou que elas se divirtam, serão 60 vagas para crianças de 6 a 10 anos, sendo que 20% delas são destinadas a alunos da rede pública. As atividades vão acontecer das 13h30 até as 17h30 em 2 turmas, viu? Com 30 crianças cada turma. A primeira será entre os dias 24 e 25 de janeiro e a segunda em 26 e 27. Mas, se chover, gente, a programação vai ser alterada, mas com certeza vai ser divertido, não tem como ser diferente lá no Zoológico, né? Para participar, como é que faz, Evi? Bom, é só preencher um formulário online pelo site zoo.df.gov.br. Os selecionados serão por ordem de inscrição, então corre. Por hoje é isso. Obrigada pela companhia, eu te espero de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.